Fala galera, beleza? Aqui o professor José, novamente, para a gente dar andamento nas nossas atividades remotas, né? Se no vídeo anterior a gente estudou um pouquinho a atividade proposta para segunda-feira, agora a gente dá início aqui à atividade de terça-feira e quarta-feira também, beleza? Nós temos um texto que fala da organização do corpo humano. Vai falar das células. Essas células se juntam e formam os tecidos. Esses tecidos se juntam e formam os órgãos se unem e formam sistemas que trabalham em prol de atividades do nosso corpo. Então a gente tem o sistema respiratório, a gente tem o sistema digestivo, a gente tem o sistema urinário, a gente tem vários sistemas dentro do nosso corpo. E esses sistemas compõem o nosso organismo. E aí, ao ler o texto, a gente vai completar as frases abaixo e em seguida, com as palavras que completam as frases abaixo, a gente vai procurá-las aqui no caça-palavras. Então vamos ver aqui, ó. Letra A. Todos os seres vivos são constituídos de estruturas chamadas... E aí a gente vai olhar no texto onde tem essa informação. Completa aqui e a palavrinha que a gente completar, a gente tem que procurar ela aqui no caça-palavras. Perfeito. Letra B. Existem diferentes tipos de células. Letra C. Um grupo de células formam os diferentes tipos de tecidos formam os participam da respiração do ser humano. Letra F. O coração bombeia para todo o corpo. O que o coração bombeia? A letra G. Os pertence ao sistema digestório. Olha que aqui no texto a gente tem alguns órgãos que participam, tem algumas funções aqui no nosso corpo. Eles nos ajudam, nos auxiliam a responder essa primeira pergunta aqui, tá? Esse primeiro exercício. Aí na sequência nós temos mais curiosidades, tá? A gente tem uma reta numérica aqui, tá? E a primeira curiosidade é a seguinte: o intestino do ser humano adulto tem cerca de 4,5 metros de comprimento. Veja só, esse M aqui significa metro e esse 4,5 significa 4,5 metros. São 450 centímetros no caso, né? Se a gente pensar que esse 5 aqui representa os 50 centímetros, que são a metade de 1 metro, né? E aí, o que acontece? Que a pergunta 2 quer saber o seguinte: pinte a seta que está marcando a medida destacada na curiosidade acima, ou seja, a medida destacada é essa, 4,5 metros. Eu vou procurar aqui, ó, no texto, na linha, na reta, onde está qual flechinha aqui representa bem os 4,5 metros e vou pintá-la. Curiosidade 2. O estômago do ser humano adulto, após uma refeição normal, mede cerca de 10 centímetros de largura e 30 centímetros de comprimento. Olha aí, uma refeição normal, né? Tem gente que não é muito normal e come pra caramba, mas tudo bem, não vem ao caso, né? A medida utilizada na curiosidade 2 foi a medida de... Que tipo de medida foi essa? De tempo? De massa? De capacidade? Ou de comprimento? Veja só, o próprio texto acaba nos entregando a resposta, viram? Curiosidade 3. A pele é um dos maiores órgãos do corpo humano. Em um ser humano adulto, quando esticada, ela pode atingir uma área de cerca de 2 metros quadrados. E aí tem uma observação aqui: a medida de 2 metros quadrados corresponde a uma superfície retangular, olha só, retangular, de 2 metros de comprimento por 1 metro de largura. A gente sabe que a área a gente vai conseguir. Como que a gente encontra o resultado da área, pessoal? A partir de um cálculo de lado vezes lado, né? Aí a gente encontra a área. Ou seja, ali a questão, para a gente encontrar esse resultado, esses 2 metros quadrados, a observação já nos diz que um lado precisa ser 2 centímetros, ou no caso 2 metros, né? E o outro lado precisa ser 1.
Porque o resultado dessa conta, 2 vezes 1 é 2. A gente encontra a área. E aí, considerando essa apresentação, essa explicação aqui do lado, a gente vai ler a questão 4, tá? Considerando que cada quadrinho mede 1 metro, represente 2 metros quadrados na malha quadriculada. Ou seja, cada lado de um quadradinho aqui, ó, tem 1 metro. Então aqui tem 1 metro, aqui tem mais 1 metro, aqui tem mais 1 metro. Do mesmo jeito, como é um quadrado, todos os lados são iguais, né? Então, se tem 1 metro desse lado aqui, tem 1 metro em cima também, certo? Como que eu vou construir um retângulo que tenha 2 metros por 1 metro? E aí a gente vai encontrar. Ao fazer isso, a gente pode colorir, pintar. A questão 5 diz o seguinte: em um ser humano adulto, quando esticada, ela pode atingir uma área de cerca de 2 metros quadrados. Ou seja, ela é a pele, né? É isso que ele está se referindo. A palavra esticada em matemática significa ampliado, ou seja, aumentado. Observe as áreas abaixo e verifique quantas vezes ela foi ampliada. Veja só, a pergunta quer saber o seguinte: quantas vezes, no caso, essa figura maior aqui, quantas vezes ela é maior do que a do lado ali, do que essa figura do lado? Quantas vezes? A dica que eu posso dar é o seguinte: quantos quadradinhos? Tenta ver quantos quadradinhos tem em cada figura e quantas vezes esse número é maior do que o outro. Atividade 3 de quarta-feira, tá bom, pessoal? Começando aqui. Muito bem. A gente tem acesso aqui a uma informação, olha só. Leia com muita atenção as informações abaixo sobre o verbete. O que é o verbete? São encontrados principalmente em enciclopédias, dicionários comuns da língua ou em dicionários específicos, né, de determinadas áreas de conhecimento. De uma maneira bem resumida, o verbete são aquelas entradas no dicionário. É cada palavra que possui uma entradinha, um verbete, certo? E aqui nesse caso nós temos o verbete da palavra corpo, tá? E aí a gente tem primeiro a palavra em si, depois a sua separação silábica, ou seja, a palavra corpo tem 2 sílabas, corpo. Nós temos uma informação gramatical de que ela é um substantivo masculino, ou seja, a gente fala o corpo e não a corpo. E nós temos aqui algumas definições, ó. Nós temos a primeira definição, que é uma explicação, né, do que é o corpo. Nós temos a segunda explicação, a segunda definição, e temos a terceira explicação, a terceira definição. E aí a pergunta 1 nos pede o seguinte: copie a definição 1 do verbete. Ou seja, bem simples, é só copiar a primeira definição, a primeira explicação. A partir dela, nós vamos fazer uma ilustração do que a gente entende por ser essa primeira definição. Então, o que é o corpo aqui nessa primeira explicação? A gente vem aqui e faz um desenho bonito, pode colorir, tá? É simples, não precisa ser aquela coisa. Quem puder, quem tem um pouquinho mais de aptidão e gosta, faz bem caprichadinho. Quem não tem muita habilidade, faz o seu melhor, tá bom? Essa seria a questão 2. A questão 3 nos apresenta uma tabela aqui. E essa tabela ela nos traz algumas informações a respeito do peso de alguns dos nossos órgãos. Por exemplo, os pulmões. Os pulmões pesam 2,5 kg, certo? Os dois. Os intestinos, 3,3 kg. O coração, 300 gramas. O fígado, 1,5 kg. E aí vem algumas perguntas para a gente responder. Qual é o órgão mais leve? Qual o órgão que é exatamente 3 kg mais pesado que o coração? Qual órgão é exatamente 1 kg mais leve que os pulmões? E a letra D, ela traz um exercício de conversão. Ou seja, aqui a gente tem uma dica, aqui, um lembrete. Ó. 1 kg é a mesma coisa que 1000 gramas. Então, se eu tenho 2 kg aqui, eu tenho 2.000 gramas. E lembra que eu falei, o 5 ele tem o valor
de 500. Ela tem a metade de 1 quilo. Por quê? Porque 500 é metade de 1000. Então 2,5 significa 2 quilos e 500 gramas. Do mesmo modo aqui, 3 quilos e 300 gramas, 1 quilo e 500 gramas. 500 gramas. A letra E traz o seguinte, pede para a gente somar os pesos de todos os órgãos, ou seja, a gente vai colocar aqui, ó, mas ela quer saber em gramas, então a gente vai colocar aqui os valores que a gente encontrou aqui, mais o valor do coração, né, que não está aqui, e vai somar tudo. Soma tudo aqui nesse quadrado e responde. Os 4 órgãos pesam tantos gramas. Para as perguntas 4 e 5, que são as últimas dessa quarta-feira, a gente vai se basear nesse desenho aqui do lado. Veja, observe o boneco e responda as questões 4 e 5. Qual é o nome da figura sombreada no corpo do boneco? Ou seja, qual que é a figura mais escura aqui, a que tem sombra? É essa aqui do meio, né? Qual o nome dessa figura? É um losango? É um círculo? É um triângulo? É um retângulo? A gente vai marcar X na resposta certa. Aqui, faça a correspondência entre as figuras geométricas e as partes do corpo humano. Ou seja, a gente tem aqui as figuras geométricas. Ali no desenho a gente vai encontrar um círculo, a gente vai encontrar retângulo, a gente vai encontrar quadrado, a gente vai encontrar um trapézio e a gente vai encontrar um triângulo. Ah, professor, eu não tô lembrado o seguinte, eu não tô lembrado como que é um trapézio. Diquinha do professor José. Abre o Google lá, coloca trapézio, clica em imagens e já vai aparecer um trapézio ali, certo? E aí vocês vão corresponder lá. Ah, os pés. Os pés são que figura? Aí é um círculo, vou colocar o número 1. Se for um retângulo, vou colocar o número 2. E assim por diante. Entre parênteses eu coloco o número que corresponde às figuras aqui do lado, tá? Vou olhar lá, a cabeça. A cabeça é um quadrado. Então se for um quadrado, vou colocar o número 3 aqui dentro do parênteses da cabeça. Se for um círculo, vou colocar o número 1. E assim por diante. Certo, galera? Qualquer dúvida, chamem o professor lá no grupo. O professor está aí para ajudar vocês. E é isso. Precisando, deem um grito.